Nós passaremos agora ao nosso quinto painel, que vai falar sobre água de reuso, a produção de água de reuso e recuperação de nutrientes em ETS. Gostaria então de convidar aqui ao palco o moderador deste painel da Universidade Federal do Ceará, André Bezerra dos Santos. Convido também os nossos painelistas do Ministério das Cidades, Sérgio Abreu. E por fim convidamos da Cranfield University, Ana Soares. Pessoal, bom dia. Meu nome é César Mota, eu sou professor na UFMG. Bom, espero que o André se sinta bem e logo, se recupere logo. Então, para dar continuidade, eu não preparei nada, mas o André acho que pelo menos já conseguiu, talvez, enfatizar a importância do tema. Então, eu vou passar a palavra logo para o primeiro palestrante, que é o Sérgio. Bom, pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do evento pelo convite ao Ministério das Cidades e estimar aqui melhoras para o André, meu conterrâneo, né? Então, assim, a minha palestra, o título que foi estabelecido aqui pela organização do evento é o Estado da Arte dos Mecanismos Legais para a Água de Reuso no Brasil e os potenciais de avanço. Então, dentro do Ministério, a gente está desenvolvendo um projeto que ele é bem mais amplo do que isso, né? Então, a gente tem o título do projeto é um plano de ações para instituir uma política de reuso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse projeto, como que ele está inserido lá, e lá na frente eu vou focar no que é o objetivo principal da nossa apresentação. Então, esse é um projeto que está inserido dentro do programa Interáguas, que é um acordo de empréstimo do governo federal do Brasil com o Banco Mundial. A gente tem 3 componentes. O Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento, está à frente do componente de abastecimento de água e saneamento. E são nossos parceiros nesse projeto o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração e a Agência Nacional de Águas, que cuida da Secretaria Executiva do programa. Então, a gente tem uma série de projetos nos vários ministérios, e dentro da Secretaria, além desse projeto de reuso, a gente tem alguns pequenos projetos e 3 outros grandes projetos, que é um programa para redução de perdas, um para certificação das informações do SNIS, que é uma das críticas que o sistema sofre com relação à qualidade da informação, e um sobre a regulação no setor saneamento. Então, especificamente sobre o projeto Reuso, a gente tem aqui os objetivos que envolvem o projeto inteiro. Então, o estudo das experiências existentes, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, foi feito um grande levantamento de tudo que é feito. E aqui eu já destaquei os 3 que vão ser o foco da apresentação aqui, que é levantar as potencialidades do reuso para as diferentes modalidades e para todas as regiões do país. Uma avaliação do quadro regulatório, o que a gente tem hoje, o que existe, que pode ser usado para frente, para o que se pensa em fazer. Apresentar, a partir disso, uma proposta de critérios de qualidade, que é um ponto do nosso estudo que mais levantou polêmica, e que lá na frente eu vou explicar como, ao longo do desenvolvimento do projeto, a gente acabou seguindo caminhos diferentes do que estava previsto. Então, a proposta de modelo de financiamento, a nossa ideia é que a gente tenha um reuso de forma sustentável, um serviço que a gente entende que no início pode ser que o governo federal tenha que dar algum tipo de incentivo, mas a ideia é que seja um serviço que se pague. E isso tudo vai finalizar com um plano de ação que é meio que um resumo disso tudo, e apresenta o que se pensa para frente, quais são os próximos passos que a gente precisa dar. Então, especificamente com relação ao potencial de reuso no Brasil e no mundo. Então, foi feita uma avaliação da situação do reuso, com destaque aos impactos, sejam positivos ou negativos, e daqui eu destaco a estimativa do potencial, que é o que eu vou falar com mais ênfase, e para isso a gente realizou 5 seminários regionais, um em cada região, o da região sul, especificamente aqui em Paraná e Curitiba, com o apoio da Sanepar.
Então, a nossa ideia ao longo do projeto era discutir com o máximo de entidades e órgãos possíveis. Todos os eventos que a gente organizou sempre foram abertos para todos, a gente sempre colheu informação ao longo dos eventos, antes e depois. O projeto virou até uma referência dentro do programa, com a participação de todos os setores, enfim. A gente considerou isso como uma ferramenta muito importante. E daqui, um gráfico que mostra como o reuso está evoluindo ao longo das décadas no mundo. Então, a gente vê que ali, a partir do ano 2000 para a década de 2010, a gente já observou um crescimento muito grande. De 2010 para 2020, um crescimento também muito importante. A gente estima para 2030 também que a gente siga nessa linha de crescimento. E esse projeto vai nesse sentido, para que o Brasil faça parte desse crescimento que a gente está observando no mundo. Porque hoje, a situação que a gente vê, os Estados Unidos, com quase 40% de tudo que se faz de reuso planejado no mundo está lá. Esse gráfico ele pode gerar um pouco de confusão, porque evidente, a gente está falando aqui de volume. Então, é evidente que é natural que se espera um volume muito maior nos Estados Unidos do que, por exemplo, em Israel. Então, a gente acha importante destacar aqui você ter países como Egito, Israel e Síria, apesar de serem pequenos, de estarem ocupando uma posição de destaque, e a gente vê o Brasil lá com um volume baixíssimo. Então, dentro do que a gente projetou lá na frente, em 2030, a posição do Brasil, que estaria ali ao final, com um volume baixíssimo, parece pouco que a gente pensa para 2030, e lá na frente eu vou apresentar como que a gente chegou nesse número, mas não é tão pouco se a gente olhar a situação, o contexto mundial. Evidentemente que esses outros países também vão avançar, então é natural que o Brasil não vai ser o quarto país com maior volume de reuso, mas é só para a gente ter uma noção do que isso representa dentro do contexto hoje, que pode parecer pouco, mas não é. E como que a gente fez para fazer essa estimativa do potencial de reuso? A gente considerou uma série de variáveis. Então, a população, como que essa população vai crescer até lá na frente, com dados do IBGE, para cada região do país. O uso da água por setor. Então, a gente tem o uso urbano, industrial, irrigação, seja qual for, para todas as regiões do país, como se dá esse uso. A gente tem informações do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos da ANA. A gente utilizou a variável de uso da água por setor. Então, as estações de tratamento de esgoto num raio de 10 km de distância de pivôs centrais. Isso aí é importante quando a gente pensa no reuso agrícola. Então, a questão da distância de onde a estação está para onde essa água de reuso vai ser utilizada. Então, não quer dizer que, se está a uma curta distância, necessariamente vai ser uma alternativa a ser usada, mas é uma possibilidade interessante que precisa ser avaliada. Cada caso é um caso. A gente também tem o mapa da localização das estações de tratamento a 10 km de usinas termoelétricas que tem um potencial para a utilização dessa água, e daí isso é importante também pensando no reuso industrial. Aqui a gente já considera também a variável do estresse hídrico. Então, nós temos aqui o balanço quali-quantitativo. Então, nós temos os municípios que têm criticidade qualitativa, quantitativa, e a gente vê aqui muito focado, principalmente no Nordeste e numa parte do Rio Grande do Sul, municípios que têm problema tanto de qualidade quanto de quantidade. Isso, em tese, apresenta um potencial interessante. São municípios que podem precisar de uma alternativa de reuso, digamos, antes do que outros municípios que hoje já têm uma condição mais satisfatória. Então, isso realmente a gente considera como um ponto importante a ser avaliado também na hora de estimar um potencial.
Com relação ao estresse hídrico, a gente tem também a situação de abastecimento nos municípios, né? São informações do Atlas de Abastecimento de Água. Então, o Atlas já deixou explícito lá. Alguns lugares que o abastecimento está satisfatório, alguns onde vai ser necessário ampliar o sistema ou até um novo manancial. Foi considerado também áreas com intrusão salina. A gente vê que são, evidentemente, ali, principalmente nas regiões costeiras, principalmente no Nordeste, Rio e Florianópolis, também pode apresentar um potencial para reuso, por conta da maior dificuldade para a utilização de água subterrânea, coisas do tipo. A outra variável, a gente pegou também informações sobre as vazões de retirada de água para os diferentes usos, né, seja urbano, seja agrícola, seja industrial. Também uma variável que a gente considera importante na hora de avaliar esse potencial. O porte, isso aqui é a informação do Atlas de Poluição, que é um trabalho feito pela ANA em parceria com o Ministério das Cidades. A gente tem aqui o porte das estações de tratamento e o nível de tratamento. Se é secundário ou superior, menor que secundário, ou sem informação, que é o azul. Isso também é importante, porque, dependendo do nível de tratamento, se em alguns casos a estação vai requerer passar por algumas melhorias, adaptações, e a gente entende, inclusive, que o reuso pode ser um indutor nesse sentido, de que a gente tenha hoje a situação que a gente tem de esgotamento sanitário com um déficit muito grande. A gente acha que lá na frente isso pode ser também um fator que vai contribuir. Bom, e aqui a gente fez um mapeamento e, no caso, essas oficinas regionais foram muito importantes nesse sentido, porque algumas das questões que estão aqui a gente descobriu com as pessoas, com as conversas que a gente fez. Então, são os projetos de reuso, onde eles estão localizados, se é um projeto já em operação, como é o caso da Aquapolo, por exemplo, está destacado ali em São Paulo, com reuso industrial, ou um projeto que está em avaliação, que foi o caso que a gente descobriu aqui com a Sanepar, quando a gente participou do evento aqui. Então, a gente fez um mapeamento do que tem, o que pode vir a ter, qual o porte disso e como isso está distribuído nas regiões. E daí, baseado em tudo isso que foi apresentado, a gente chegou nesse valor do 13 metros cúbicos por segundo, é o que a gente avalia como potencial para o reuso em até mais ou menos 10, 12 anos. E aqui, como ele está distribuído, a gente fez isso por região. Então, você vê lá aqui, por exemplo, na região norte, ele, além do volume ser muito baixo, ele é voltado ali o que tem potencial para a indústria. Então, a gente vê que no sudeste a gente tem um percentual bem alto para a indústria, quase, diria que, um pouco mais da metade desses 13 está localizado na região sudeste e a maior parte voltado para o reuso industrial. Então, a gente fez todo esse desenho, quais o tipo de reuso e onde ele vai estar localizado. Então, aqui a gente já tem uma distribuição que fica um pouco mais, possível ver já no nível do município, como que isso aí vai estar distribuído, qual o tipo de reuso, aonde ele está, qual a estimativa de volume para esse reuso que se espera fazer. E daí o passo seguinte, além da questão do potencial, que são os critérios de qualidade para o reuso. Então, o projeto, uma das questões colocadas como fundamentais, um dos empecilhos, assim, que a gente chama uma das primeiras barreiras que se enfrenta, é a questão dos critérios de qualidade. A gente não tem nada muito claro de como isso precisa ser feito, né? Então, a gente tem o objetivo geral, que são definir esses padrões,
e as subtarefas que vão que trazem de encontro a uma resposta para o que a gente precisa. Então, os padrões que precisam ser adaptados à realidade, a questão do arcabouço que já tem, que é um dos focos principais aqui do que a gente vai apresentar. Considerar todas as dimensões, seja a dimensão social, seja a técnica, financeira, tudo isso precisa estar considerado. E também, especificamente para esse assunto, a gente realizou 3 oficinas de trabalho, essas específicas em Brasília, também chamando todos os órgãos e instituições que têm qualquer tipo de relação com o assunto. Aqui, só para ficar um pouco claro, por questões de prazos e valores, a gente teve que focar o projeto no reuso de efluente sanitário tratado. Então, tudo que a gente fez foi para efluente sanitário tratado. Nessa fase do projeto, não está incluída água de chuva, água cinza, seja de salinização, é o foco só no reuso de efluente sanitário tratado. A gente entende que também esse é um outro passo que precisa ser dado em algum outro momento. E daí, para essa avaliação, a gente adotou a metodologia, primeiro, de conhecer o arcabouço legal existente sobre o assunto, sobre o setor em geral, comparar com o arcabouço. No caso, a gente pegou, pelo aquele gráfico que eu mostrei anterior, os Estados Unidos como referência, comparar com o que se faz lá, e daí apontar as lacunas que existem no arcabouço local e quais as abordagens que a gente vai adotar para o plano de ações lá na frente. E daí, um dos passos que a gente fez foi entender como é que funciona essa questão dos recursos hídricos no Brasil. Isso aqui mostra um pouco a dificuldade que é. São muitos órgãos e instituições, tanto nível federal, estadual, municipal, que conversam de diferentes formas entre si. Então, é um desenho que é muito complexo, ele é muito difícil. E é uma das barreiras que a gente encontra, uma das críticas que faz. Existe entendimento que o governo federal não deveria ter uma legislação específica sobre isso, atribuição de município e tal. Então, isso é uma discussão que a gente tem, e eu acho que é uma discussão que ela ainda vai seguir, independente do que foi feito aqui no projeto. E daí, com relação às leis e regulamentos existentes, a gente dividiu em 7 categorias que eu vou apresentar para vocês. Então, são as leis que se relacionam ao uso da água, ao abastecimento de água e gestão de recursos hídricos, qualidade de descarte efluente, qualidade de água e do solo, proteção da vegetação nativa do solo, padrão de potabilidade e serviço de água. Então, para cada categoria dessa, a gente apresentou qual é a legislação que existe hoje e do que ela trata. E daí, aqui, por conta do tempo, eu fiz só um resumo, só para a gente entender o que tem e do que aborda exatamente. Então, temos a Lei das Águas, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi publicada pela Presidência, e daí a gente também definiu de quem é a competência para implementar e regulamentar. Então, com relação ao uso da água, tem a Lei das Águas e a Resolução CNRH 140, que estabelece critérios para a outorga. A questão da outorga também é um ponto que a gente considerou muito importante para o projeto, porque existe divergência sobre como isso vai funcionar, por exemplo, para empreendimentos que já têm outorga, se faz uma nova outorga, se só faz digamos assim, uma reformulação da outorga que já existe. Então, isso é uma questão que também, para o reuso, a gente considera muito importante. Especificamente com relação ao abastecimento de água e gestão de recursos hídricos, repete-se aqui a Lei das Águas, a 9433, que institui a política de recursos hídricos, e as resoluções do CNRH, do Conselho de Recursos Hídricos, a 54 e a 121. Essas 2 resoluções são o que a gente tem hoje especificamente para tratar da questão do reuso. Então, a 54 estabelece as modalidades de diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso. É importantíssima, a gente usa o tempo inteiro, mas ela é muito geral, estabelece lá as modalidades e ela não avança muito com relação a isso. E a 121, que ela estabelece diretrizes e critérios para a prática de reuso, apesar dela falar que é a mesma coisa, ela é super generalista, ela não vai a fundo. Então, elas ainda causam insegurança
especificamente em quem, ou seja, órgão, seja o que for, quando se trata de um empreendimento relacionado ao reuso. Então, elas são importantes, mas elas são insuficientes. Daí, com relação à qualidade do descarte do efluente, a gente tem as resoluções CONAMA 357, 430, 396 e a CNRH 153. Então, tem uma série de questões, todas foram consideradas, mas são questões que elas vão vir depois, né? Depois que a gente pensar em ter uma legislação, e daí ela vai precisar atender e entender o que tá posto aqui. Então, a gente não pode em nenhum momento perder de vista. Especificamente com relação à qualidade do solo e da água, tem a CONAMA, CEPET 420 e a 274. Com relação à proteção à vegetação nativa e uso do solo, tem o Código Florestal. Padrão de potabilidade, a gente tem a portaria. Nesse momento, ela não foi tão considerada para o estudo, porque a gente optou, apesar de fazer a avaliação, entender o que é feito com relação ao reuso potável, para a questão de um manual, seja o que for, de um documento com diretrizes, e eu vou chegar no ponto do que ficou decidido com relação a isso, então ela vai ficar um pouco fora nesse momento, mas ela vai ser importante no momento em que se pensar em fazer reuso potável, seja no longo ou longuíssimo prazo. E com relação ao serviço de água e esgoto, a lei de saneamento, a 11445, que foi considerada o tempo inteiro, é o decreto que regulamenta a lei, e a norma, a 13969, que fala de tanque séptico. Bom, além de todos esses regulamentos no nível federal, a gente também tentou, e isso também nas oficinas foi um momento importante para a gente conhecer, entender ou saber, principalmente, o que é feito nos estados, o que tem, que poderia dar subsídio para a gente. Então, no Ceará, a gente tem a lei 16033, que é a de 2 anos atrás, que também ela tem determinações gerais, é bem generalista. E a resolução COEMA, essa sim, essa é uma lei bem específica, com padrões, com valores, com números, que define condições de padrão de lançamento de efluente. E a resolução essa de São Paulo, que disciplina o reuso direto não potável de água exclusivamente para fins urbanos. Uma questão que causou muita polêmica, tem muita gente que entende que essa resolução de São Paulo ela é muito restritiva, e isso vai de encontro ao que a gente está pensando aqui para o projeto, da gente entender, porque na nossa cabeça, se não houver pelo menos diretrizes gerais de como funciona, cada estado vai fazer de um jeito, cada município vai fazer de um jeito, então a gente entendeu que precisa ter pelo menos uma orientação geral para que a gente não desestimule e, ao mesmo tempo, garanta segurança para quem consome água, para o meio ambiente. E, além das questões das legislações, tanto no nível federal quanto estadual e municipal, a gente também foi atrás de descobrir onde mais a gente tinha informação que pudesse dar subsídio para a gente. E daí eu vou deixar por último que eu destaco a CETESB, essa norma que já foi destacada lá no quadro anterior, e o grupo do PROSAB. Durante o projeto, a gente já tinha conhecimento do grupo do PROSAB, sabia que tinha uma série de estudos, e daí a gente chamou alguns professores para participar de alguns eventos nossos, né? E eles colocaram algumas questões importantes, algumas questões polêmicas, inclusive alguns rumos que o projeto poderia estar tomando, que poderiam não ser os mais adequados. Então, a gente seguiu nessa discussão com eles, chamou alguns professores para Brasília para uma discussão presencial, e, por conta dessas opiniões e que a gente percebeu que poderia não tá indo no rumo mais adequado, a ideia inicial era ter, quem sabe até conseguir chegar ao nível de ter uma portaria, um documento para regulamentar o reuso. A gente recuou, pensou só no manual orientativo,
as pessoas entenderam que isso ainda poderia ser complicado, que o manual, publicado por um ministério, poderia haver um entendimento de força. Então, a gente ainda recuou. Então, o que a gente fez hoje é um documento com diretrizes, não vai ser um documento assinado por ministro, é um documento geral de um estudo. E agora, eu estou apresentando para o Ministério a ideia da gente montar um grupo que envolva a academia, envolva os ministérios interessados, órgãos, entidades, para ver como que a gente vai trabalhar isso dentro de CNRH ou do CONAMA, e assim, e ficar claro que tudo que está dentro do projeto são sugestões, a gente não precisa seguir exatamente estar lá, então as críticas que vierem ao que foi feito, que foi estudado, elas são super bem-vindas. Então, é isso, a gente não tem mais um manual, a gente tem as orientações para regulamentar o reuso. E como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai entender a melhor forma com o grupo que tiver à frente disso, né? Daqui, só para entender, até porque meu tempo acabou, essa parte de cima é o que já foi feito, e aqui para baixo é o que a gente pensa, de montar um grupo, que daí, então aqui a gente incluiu Ministério do Meio Ambiente, cidades, ANA, CONAMA, academia, órgãos ambientais. Então, para mim, na minha cabeça, precisa ser o mais amplo possível, que tenha. A gente tem tentado procurar pessoas dentro dos órgãos que tenham assento, seja no CONAMA ou no CNRH, porque a gente acha que vai ser nesse âmbito que a discussão vai existir. Só que, apesar disso, a gente ter decidido que não vai ter uma publicação, a gente fez o documento com os critérios de qualidade. Então, tem os critérios mínimos recomendados. O que está lá não precisa necessariamente ser o que vai estar posto lá. Pode haver discordância. As bases, por que escolher os critérios, a metodologia também é uma recomendação do pessoal do PROSAB, da avaliação quantitativa de risco microbiológico, e outras considerações importantes. Obrigado, desculpa pelo tempo.